Saudações a todos. Hoje no Método Científico nós vamos conversar sobre um assunto que eu sou suspeito para falar, que é minha especialidade, e para isso eu convidei aqui uma pessoa de alto gabarito, um amigo meu, né? Trabalhamos juntos, somos colegas e dividimos a mesma especialidade em relação à assistência às pessoas, que é anestesiologia. Então hoje nós vamos começar com meu amigo, doutor Juliano Teles de Vasconcelos, cearense, lá de Tianguá. Cadê o pessoal do Ceará? Eu quero audiência aqui no Método Científico. Viu? E doutor Juliano vai nos falar sobre anestesiologia, né? Vai nos dizer o que é essa especialidade, realmente qual é o papel do anestesista, do que trata essa especialidade médica, orientar as pessoas para perder o medo da anestesia. Não é isso, Juliano? É isso aí. Se apresenta. Vamos tentar fazer isso, né? Queria que você se apresentasse aqui para a audiência do Método Científico e me desse suas credenciais. Falasse um pouco aí sobre você, sua formação, de onde, sua história. Tá bom. Então, primeiro eu queria agradecer aí o convite, participar desse podcast. É com muita satisfação que a gente vem. E também destacar a importância e o espaço que você está dando para a gente tirar algumas dúvidas dessa nossa especialidade, Isso. que às vezes é tão, como a gente diz assim, né? Tão, vamos dizer Traz assim, medo, né? O pessoal. subconhecida, Exatamente. O né? pessoal não conhece e fica Exatamente. com medo da anestesia. Bom, para falar um pouquinho da credencial, como você falou, né? Me chamo Juliano Teles de Vasconcelos, eu fui graduado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, embora seja cearense. Fiz a minha residência no CET, Centro de Ensino e Treinamento da SBA, aqui em João Pessoa. E desde então tomei a Paraíba como meu local de trabalho, como minha Segunda casa, residência, como minha segunda casa. que hoje é a primeira. Exatamente. Constituí família aqui, criei laços aqui, fiz a minha vida profissional e vim para João Pessoa em 2001 para fazer vestibular e tô até hoje. E tá até hoje. E tô até hoje. E onde é que você trabalha aqui, João Pessoa? Hoje eu trabalho no Hospital Universitário, Lauro Vanderlei, onde eu faço parte do corpo clínico da anestesia. Também sou médico, inclusive a gente trabalha junto, né? Isso. Lá. Também sou médico do Hospital de Trauma, de João Pessoa. Uhum. E além disso, a gente presta serviço também como médico na escala do Hospital da Unimed, João Pessoa. No Hospital Geral da Paraíba, que pertence ao grupo da Apvida. Fora o que a gente faz de livre demanda, De né? livre demanda. Vai De livre chamando demanda, e exatamente. a gente vai fazendo. Chamando e a gente indo. Juliano, me diz uma coisa. Eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco da história da anestesia. Como é que era a medicina antes da anestesia? Era possível fazer uma cirurgia? Como é que era o tratamento? Qual foi a importância da anestesia no desenvolvimento da medicina como um todo? Ou seja, a partir do momento que surge a anestesia, foi possível que as especialidades cirúrgicas se desenvolvessem também? Então, Saulo, é legal a gente tocar nesse assunto porque, assim, a anestesia, como muita coisa que a gente tem hoje, ela surgiu de uma necessidade, né? O homem tem a necessidade e aí ele, como ser pensante, vai procurar uma maneira de resolver o problema. Então, a anestesia, ela veio para resolver um grande problema, que era até então o limitador, vamos dizer assim, da medicina, que seria os procedimentos e as intervenções que não poderiam ser feitas antes da anestesia ou que eram feitas de uma maneira muito arbitrária, por infringir algum tipo de dor no paciente, seja ela dor física, seja ela dor psicológica. Então, na verdade, a anestesia ela veio para tornar possível que especialidades como a cirurgia, que você bem falou, fossem capazes de desenvolver métodos diagnósticos, métodos de intervenção e tratamento de determinadas doenças, né, tornando possível esses tratamentos e esses diagnósticos, sejam eles invasivos ou não, com o controle daquilo que antes era um empecilho, que seria a dor. Repito, tanto a dor física como a dor psicológica, a dor emocional. A dor física levada ao extremo pode causar uma dor psicológica fortíssima, né? Um Pode. trauma. Tem uma relação bem grande, né? Isso. É tanto que a grande maioria das dores que a gente diz que cronificam, que são dores crônicas, dores que permanecem, ela tem um link, uma ligação emocional muito forte. E aí, pegando um pouco dessa questão da história também, da anestesia, é interessante falar que
a anestesia, ela surgiu, mas não surgiu pelas mãos de um anestesista, até porque naquela época não existia a especialidade, Não existia, né? né? O primeiro relato de anestesia contemporânea, moderna, como a gente diz hoje, ela é dedicada a um dentista, Thomas Green Morton, que em 16 de outubro de 1846, salvo engano, no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, Isso. fez a primeira anestesia que se tem notícia no mundo contemporâneo, que foi uma retirada de um tumor no pescoço, De um jovem. utilizando o que modernamente hoje a gente chama de anestesia inalatória, que Isso. foi éter, Uhum. né? Exatamente. E aí uma curiosidade bem interessante é que ele desenvolveu tudo para fazer o procedimento. Então, o aparelho que ele usou, o estudo que ele fez com o gás, com o éter, tudo foi desenvolvido por ele. Então, é como se hoje eu tivesse desenvolvido o meu aparelho de anestesia, as minhas seringas, as minhas medicações para poder fazer o procedimento. E o procedimento foi bem sucedido. E o legal é que a história fala que ele desenvolveu essa técnica e foi capaz de mostrar isso com uma cirurgia de retirada de um tumor do pescoço de um jovem de 16 anos. Mas ele, como dentista, já usava o éter para fazer extração dentária nos pacientes dele sem dor, né? Ou pelo menos com uma diminuição significativa da dor. E daí, depois desses experimentos, aí a gente veio com a história da anestesia se desenvolvendo. Aí veio o Dr. Bier com o desenvolvimento das primeiras raquianestesias e até hoje não para mais. E agora a gente tem anestesia venosa total, a gente tem os bloqueios, a gente tem anestesia alvo controlada e tudo que você sabe que a gente tem de moderno hoje em dia. Hoje. Interessante que eu acho, Juliano, é o seguinte, que já existia por parte dos antigos, né? Desses desbravadores, uma concepção de que a retirada da dor estaria relacionada ao sono, né? Tanto é que, salvo engano, até na Bíblia está escrito, quando Deus foi tirar a costela de Adão, ele soprou em suas narinas e veio sobre Adão um sono profundo. Não sei se a gente pode falar do ponto de vista filosófico que essa é a primeira anestesia. Então, Quem fez a primeira anestesia foi Deus. Exatamente. Por isso que quando eu falei um pouco lá atrás, eu disse a primeira anestesia do mundo contemporâneo. Do mundo Porque contemporâneo. a necessidade do homem de tratar a dor, né? De tratar a dor, seja com Remonta medicamento, com planta, em algumas civilizações você tinha até cunho religioso, espiritual para fazer E a primeira tratamento. cirurgia foi torácica, né? Uma Isso. toracectomia. Para fazer tratamento de dor, exatamente. Retirada de uma Isso costela. sempre existiu. Então é o que eu costumo falar. A dor existiu desde que o mundo é mundo. Desde que existe o homem, existe a concepção de dor. Ela pode não ser... Aliás, existe a concepção não, o entendimento de dor. Isso. Né? Sempre foi um fator limitante em todos os momentos da história da civilização humana. O que muda é a concepção e a maneira como ela está sendo tratada, como ela está sendo encarada, como a gente resolve esse problema. Mas dor existe desde que existe o homem, né? Desde que existe o mundo. Então veio o desenvolvimento da anestesia. Com isso, pôde-se desenvolver as especialidades cirúrgicas, porque a partir do momento que você retira a dor, você consegue fazer as incisões, fazer as explorações das cavidades, cavidade abdominal, você consegue fazer uma neurocirurgia, porque o paciente já não sente mais dor. Mas a gente sabe que esse sono e essa retirada de dor por parte da anestesia, ela tem um custo para o organismo, que é alteração do que a gente chama de funções vitais. Ou seja, quando você administra o anestésico, a gente tem um sacode nas funções vitais. Eu queria que você falasse para o pessoal o que são as funções vitais e que automaticamente o anestesista, que é uma especialidade médica, né? Depois a medicina abraçou a especialidade, surge a especialidade e a medicina abraça essa especialidade porque você vai precisar de um conhecimento mais aprofundado no intuito de controlar as funções vitais. Então ficou para o médico fazer isso. Que funções vitais são essas? Como é que a anestesia mexe nisso e qual é o papel do anestesiologista no controle dessas funções vitais? Então, bem interessante essa pergunta, porque como eu já ouvia de um preceptor meu, né? O que o anestesista faz quase sempre não se vê.
né? Isso. Ele costumava dizer que a anestesia é como um iceberg. Você só vê a ponta do iceberg, Só vê a ponta. mas na verdade, a especialidade ela não só está incumbida, como você bem falou, em preparar o paciente para um determinado procedimento, seja do ponto de vista de retirada de dor, de sono, de perda de consciência, mas também de manter o que a gente chama de homeostase do organismo. A homeostase seria o equilíbrio. Então, quando a gente fala nisso, a gente tem que entender o seguinte: todas as drogas que a gente usa para fazer anestesia, elas são medicamentos. Isso. Então, como E, todo e medicamento, altamente potentes, né? como todo medicamento, ela tem o seu efeito fim e ela tem o seu efeito colateral, né? Isso. Por exemplo, se você toma um anti-inflamatório para dor, o efeito fim é tratar a dor. O efeito colateral é irritação no estômago, gastrite, dor epigástrica, enfim. Então, existem algumas funções básicas do organismo que precisam ser mantidas. Se eu faço uma anestesia com o intuito de fazer com que o paciente perda a consciência, então a perda da consciência não pode ser considerada um efeito colateral, ela é o meu objetivo. Sim. Mas, por exemplo, a respiração do paciente, ela tem que ser mantida. E ela é abolida com a Exatamente. administração de anestesia geral, né? O movimento do paciente, ele vai ser abolido, mas por esse mesmo motivo ele tem que ser observado. Você tem que evitar que haja algum tipo de lesão ou de mau posicionamento do paciente. A questão cardiovascular, pressão, batimento cardíaco, temperatura corporal, respiração, como eu falei antes, controle da dor. Então, tudo isso, Sangramento. sangramento, tudo isso está ali no escopo do anestesista, né? Tanto no pré-operatório, quando você vai avaliar aquele paciente e saber se ele tem alguma predisposição Você vai estimar o risco, para alguma mitigar o risco disfunção daquele daquilo, procedimento. se é um paciente hipertenso, se é um paciente hipertenso, um paciente hipotenso, se é um paciente diabético, se é um paciente que tem alguma comorbidade pulmonar, para você exatamente mitigar os riscos no intraoperatório. E principalmente no intraoperatório, quando as suas drogas estão fazendo ali o efeito delas, e que você mais do que nunca tem que manter o paciente monitorizado e tem que manter a vigilância perene ao longo do ato cirúrgico para poder você, como eu disse, manter a homeostase desse paciente, manter ele ali dentro dos padrões considerados normais para a condição do seu doente, para a condição do seu paciente. Ou seja, a anestesia ela vai interferir na respiração, ela vai interferir na frequência cardíaca, ela vai interferir na pressão arterial, ela vai interferir no nível de consciência e ela vai interferir na dor, retirando essa dor, que é o seu principal objetivo. Ou seja, retirar a dor, dando segurança para o paciente, para o procedimento e para o cirurgião operar. E mais importante de tudo, no final, restituir tudo isso. Restituir a consciência, Isso. restituir a normalidade da pressão arterial, restituir a normalidade da respiração, restituir a normalidade da frequência cardíaca e deixar o paciente sem dor também no pós-operatório para que ele tenha um pós-operatório Mais confortável. confortável. Não é isso? Exatamente. Eu queria que você falasse de um conceito bem interessante. Vamos falar sobre anestesia geral. Pronto. Quis que explicasse ao pessoal o que é anestesia geral. Qual é a diferença do sono da anestesia geral para o sono natural? Eu já visto que aquele conceito dos planos de Guedel. No sono natural, já vou dar até um bizu. Você acorda com alguma coisa que te faça acordar, algum estímulo. Mas o sono da anestesia você não consegue acordar. Você está realmente num sono profundo, induzido pelo anestesista durante o procedimento. O que a anestesia geral fala sobre isso? Então, conceitualmente, para a gente ter uma anestesia dita anestesia geral, a gente precisa alcançar, digamos assim, 3 pilares, né? Que seria inconsciência, analgesia e bloqueio neuromuscular. Vamos lá entender cada um desses. Quando a gente fala em consciência, grosso modo seria você dormir, né? Você não ter consciência, você não está alerta, não está desperto e não ter a percepção do seu meio ao redor durante o ato cirúrgico. Analgesia é controle da dor intra e pós-operatória. Mas em anestesia geral a gente fala no intra. E o bloqueio neuromuscular é você deixar o paciente imóvel. É você fazer
por um período de tempo determinado, um bloqueio mesmo da função muscular do paciente, para que ele não mexa, para que você tenha uma cavidade abdominal, vamos dizer assim, menos tensa, para que o paciente tenha uma melhor condição de ser operado pelo cirurgião e para que ele permaneça imóvel. Com relação à hipnose, a diferença básica entre o sono normal e a hipnose é, primeira de cara logo, é que a hipnose é um sono induzido. Então você vai fazer o uso de medicações para que esse paciente perda a consciência e durma. E o segundo é que no sono da hipnose, a gente tem hoje modernamente a monitorização de consciência transoperatória, em que você pode determinar a profundidade desse sono. Se o paciente está com sono mais superficial, se o paciente está com sono profundo, se o paciente está com sono muito mais profundo ainda. Então, grosso modo, a gente fala dessa maneira. Então, você consegue aferir, né? Você consegue aferir, você consegue estimar o quão de profundidade de sono. Como fosse um submarino, você sabe a profundidade. Exatamente. Ou um avião, você sabe a altitude que ele está. Na verdade, hoje a gente consegue isso também, como você bem sabe, com bloqueio neuromuscular. Você também consegue monitorizar a profundidade disso. Então, na verdade, na anestesia moderna, a gente tem como controlar tudo isso. Sono, imobilidade, controle da dor e, inclusive, com a precisão tal de saber em que nível de intensidade ou de profundidade está ocorrendo, né? A segunda coisa é que no sono, vamos dizer assim, funcional, sono fisiológico, você está dormindo na sua casa. Na grande maioria das vezes você não está com nenhuma monitorização, nem precisa de nenhum suporte. No sono da anestesia, não. Como você vai ter tanto a perda da consciência como o bloqueio da musculatura, você também vai ter bloqueio da musculatura respiratória. Então, o paciente vai precisar de algo que o ajude a manter aquele status que a gente falou lá atrás, essa palavrinha de novo volta à tona, né? A homeostase da respiração lá atrás. Ou seja, o paciente vai precisar de auxílio, vai precisar de um respirador que faça o trabalho do movimento muscular respiratório. Não que faça o trabalho do pulmão. O pulmão vai funcionar normalmente, a troca gasosa, tudo. Que forneça o oxigênio que ele precisa. Mas que a parte ventilatória, que seria antes muscular própria do indivíduo, quem vai fazer agora é um aparelho que é o que a gente chama de respirador, ou no nosso jargão do dia a dia, né, o carrinho da anestesia. O aparelho de anestesia e o respirador que vai fazer isso. Quando a cirurgia acaba? Acabou a cirurgia. Eu vou te fazer a pergunta para o pessoal que perdeu o medo da anestesia. O anestesista já foi embora ou tá lá para acordar o paciente? Como é que é? Eu costumo dizer que o anestesista, via de regra, ele é o primeiro a chegar na sala e ele é o último a sair. Nem sempre isso acontece. Às vezes ele chega um pouquinho atrasado depois do cirurgião. Mas ele é o primeiro corre da vida. O primeiro a trabalhar é ele. O primeiro a trabalhar é ele. Porque, como eu falei, a nossa especialidade ela dá condição para o cirurgião fazer o procedimento cirúrgico dele. Quando o cirurgião termina, quem vai reverter tudo aquilo que foi feito na anestesia, logicamente, é o anestesista. Então, quando o paciente acorda ou quando termina a anestesia, o anestesista tem que estar lá. Vamos dizer assim, pensando em anestesia geral, é obrigatório o anestesista estar em sala. Sim, porque do jeito que você induziu hipnose, do jeito que você induziu o bloqueio neuromuscular, você vai ter que voltar atrás. Você vai ter que acordar o paciente, você vai ter que fazer a medicação que reverte o bloqueio neuromuscular. Talvez dos 3 pilares que a gente tenha falado, o único que permanece é a analgesia, porque ela vai ser importante também para o pós-operatório do paciente. Recuperação rápida. Mas dos 3 pilares que eu falei, analgesia, hipnose e bloqueio neuromuscular, a hipnose e o bloqueio neuromuscular, eles têm que ser revertidos. Isso. Senão a cirurgia acaba e a anestesia continua. A anestesia continua. Exatamente. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O pessoal tem muito mito. Vamos falar um pouco sobre hack e anestesia, certo? Porque as pessoas têm muito, eu percebo assim, medo, né, da hack e anestesia, por exemplo. É a cirurgia mais indicada para quem vai fazer cesariana. Então a gestante, ela às vezes está com aquela apreensão. Ela tá confiante em tudo, mas ela fica meio apreensiva em relação a hack e anestesia. E todas as cirurgias ali, membros inferiores, cirurgias ortopédicas, ou cirurgias ginecológicas, urológicas, né, da parte inferior do abdômen, às vezes dá para fazer com hack e anestesia, que é uma anestesia muito boa.
que é a raquianestesia e se é para ter medo da raquianestesia? Quais são os... Quebra esses mitos aí sobre a raquianestesia. Explica aí, pessoal. A questão do mito da raquianestesia, ele existe, né? Como a gente bem Fica sabe. com dor nas costas? Existe realmente até hoje. Não, né? E eu costumo falar o seguinte, né? Que existe muito mito com relação à questão cultural. O que eu quero dizer isso? É quase que uma lenda urbana, a maioria das coisas que se fala sobre a raquianestesia, mas algumas delas com fundamentação. Então, assim, para quem não tem ideia ainda do que seja, a raquianestesia é aquela famosa furada nas costas. É a anestesia que dá nas costas e que adormece, via de regra, da cintura para baixo. Da cintura pra baixo. Essa é a raquianestesia. Acima da cintura pra baixo. Aquela que as avós da gente já faziam, como você bem falou, na época de cesárea e coisa e tal. Qual é a grande questão? Quando a raquianestesia surgiu, e há um tempo atrás, antes vamos dizer assim, da evolução de muitos materiais que a gente tem hoje, da indústria médica e farmacêutica, uma das coisas que foi bem, vamos dizer assim, responsabilizada por essa cultura de que hack é perigoso, de que hack dá dor nas costas, de que a pessoa tomou uma raquianestesia, nunca mais parou de doer, e essas coisas que a gente fala que antigamente as agulhas que eram usadas para fazer raquianestesia, primeiro elas eram agulhas mais grossas de calibre do que as agulhas que a gente tem hoje. E segundo, que é uma coisa que fez muita diferença, é que antigamente as agulhas de raquianestesia elas eram reutilizáveis. Então eram agulhas que eram reprocessadas, eram agulhas que eram reesterilizadas. Então, algumas vezes, pelo calibre da agulha e por uma reesterilização mal feita, podia levar a algum tipo de contaminação, um procedimento com alguma complicação para o paciente. E dava muita cefaleia, né? Muita cefaleia que a gente chama dor de cabeça. Dava muita dor de cabeça relacionada a hack justamente pelo calibre da agulha. O que é que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma incidência menor, primeiro porque as agulhas hoje elas não são reutilizáveis. São agulhas descartáveis. Você usa num paciente e vai para o lixo. Segundo, as agulhas são processadas hoje de uma forma que elas têm um calibre mínimo. Elas são bem mais finas do que as agulhas eram antigamente. Porém tem mais, né? Ela tem capacidade de evolucionar até chegar, mas são muito finas. Mas são muito finas. E uma outra coisa também é o próprio anestésico que a gente usa lá, né? Por muito tempo se usou pilocaína, por muito tempo se usou neocaína, por muito tempo se usou outros anestésicos, lidocaína. Isso. Neocaína se usa. Então, neocaína se usa hoje ainda. Lidocaína. Então, assim, até o anestésico que é usado. As medicações hoje evoluíram. Mudou. Né? As medicações evoluíram hoje, então hoje a gente tem tanto aparato farmacológico quanto técnico muito mais seguro do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Muito bem. Então, não faz medo, né? A gestante pode ficar tranquila. É a melhor anestesia para... A melhor anestesia para gestante. Para cesariana, até porque fazer anestesia geral numa gestante, se você falar com... Acho que 10 de cada 10 anestesistas vão ficar assim meio arrepiados em fazer anestesia geral na gestante. Uma anestesia que é muito bonita. Muito embora tenha a sua indicação, como você sabe, né? Não é que seja impossível anestesiar uma gestante com anestesia geral, mas sempre que possível, antes da evolução a gente tenta fugir dos medicamentos, né? Se fazia peridural, né? Para gestante. Qual é a diferença da peridural para hack? O pessoal entender. Tanto a raquianestesia como a peridural. Peridural também nas costas. Tanto a raquianestesia como a peridural é a famosa furadinha nas costas. Isso. A primeira diferença básica é o tipo de agulha. Geralmente, na raquianestesia, a gente usa agulhas de menor calibre, agulhas mais finas e mais cortantes. Na peridural, você usa uma agulha de calibre maior, porém uma agulha de ponta mais romba. E o segundo e mais importante diferencial é o local onde você vai injetar o anestésico. Vamos dizer assim, grosso modo, a raquianestesia, você injeta o anestésico mais profundo, do ponto de vista de sistema nervoso. Sim. E a peridural você faz uma anestesia mais superficial. Isso, ou seja, a qualidade da hack é maior, né? Isso, mas todas elas, como eu disse, têm a sua indicação e são boas técnicas anestésicas. Sim. Porém, a raquianestesia para algumas cirurgias com o advento, com a modernização das medicações de segurança, ela suplantou, né? Sim. Ela
de longe, passou a ser a melhor indicação para, por exemplo, para cesariana. Para cesariana. Na minha formação, cesariana era quase que 100% raquianestesia. Raquianestesia. Me diga uma coisa, Juliano. Vamos falar um pouquinho agora sobre o período da pandemia. Certo? Que eu queria que você falasse o seguinte. Como a gente já pode perceber pela entrevista, nossa especialidade médica ela tem uma interface muito grande com o intensivismo, né? A gente controla ali os sinais vitais dos pacientes, a gente sabe como é que controla a pressão, sabe as alterações do corpo, alterações fisiológicas, domina muito bem a parte de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica. Então acabou que a gente, além de ter um grande capacidade de controle de vias aéreas, ou seja, é a especialidade médica mais treinada em intubação, né? E em procedimentos como acessos venosos, profundos, enfim. Queria que você falasse um pouco da interface que a anestesia teve e qual foi a importância dos médicos anestesiologistas na pandemia. Ou seja, a gente foi muito para UTI, né? Muitas UTIs foram cuidadas por anestesistas, ou seja, a gente mostrou realmente que, não estou querendo puxar a brasa não, mas é verdade, né? Mas já puxando. Desculpe aí, exatamente, é verdade. Mas nós, médicos anestesistas, tivemos um papel realmente crucial na pandemia. E as UTIs cuidadas por anestesistas, isso em todos os lugares do Brasil, talvez do mundo, tiveram taxa de sucesso fora da curva, né? Fala aí sobre isso. Isso. Excelentes. A pandemia, ela foi, como todo mundo sabe, um período atípico, eu acho que para a história da humanidade, né? Para a história moderna da humanidade, pelo menos no século XXI, a gente não viveu nada parecido com a pandemia da Covid-19. Para uma boa parte das pessoas, a gente lembra que um dos maiores problemas na pandemia da Covid-19 é que ela incursava com o quê? Insuficiência respiratória. Né? Então, dentro do quadro clínico de várias manifestações, o que mais contribuía para a gravidade do doente era o acometimento pulmonar do paciente, da respiração, da ventilação. Enfim. Uhum. Então, isso é uma coisa que é muito própria da nossa especialidade, porque, como se diz comumente no meio médico, o anestesiologista ele é o especialista da via aérea. Então, logo que começaram os primeiros casos lá na Europa, na Itália, que começou a bombar a epidemia de Covid-19, viu-se a necessidade de ter gente cada vez mais habilitada e treinada com o manejo de via aérea, com ventilador, com respirador. Ninguém sabia mais entubar, né? E aí... Só a gente sabia. Tem isso mesmo. E aí veio vamos dizer assim, a ascendência da nossa especialidade, porque isso é o nosso dia a dia, né? Haja vista, como eu falei, quando a gente fala na anestesia geral, que nós tocamos há pouco no assunto, o paciente que está lá no ventilador, ele está com sua via aérea garantida, porque foi o anestesista que foi lá, entubou, manejou a via aérea e conectou, por assim dizer, o paciente no respirador. Uhum. Então, a primeira linha de fronte, assim, da Covid-19 eram os médicos que estavam no pronto atendimento, intensivistas e os anestesistas, né? Vale lembrar aqui, como você bem sabe, que a gente estava lá junto, que no hospital universitário mesmo, né, a gente teve uma importância grande, porque inclusive até uma determinação de que em casos de via aérea mais complicadas, o primeiro a intervir seria o anestesista. E não foi diferente em outros hospitais e em outros locais que a gente trabalha, porque muitos colegas não, assim, até pela própria especialidade não ter tanta afinidade com via aérea, precisou da ajuda da gente, né? Isso. Precisou da ajuda da anestesia. E é um prazer ajudar. Então, e o que acontece? O controle da via aérea está à disposição. Um outro ponto também, além dessa relativa facilidade com o manejo de via aérea, é que começou a faltar gente para dar conta dos pacientes que precisavam de UTI. Então era tanto paciente indo para respirador, tanto paciente precisando de cuidado intensivo,
porque a quantidade de intensivista a nível de território nacional não foi suficiente, não estava segurando a ponta. Então, As áreas afins pessoas de foram outras especialidades e de convocadas, áreas né? afins foram convocadas. E aí, como você falou, não existe uma área mais afim à terapia intensiva do que a anestesia. Anestesia. A anestesia trabalha com ventilador. Já é vamos dizer assim, um problema a menos. A gente tem facilidade com respirador porque a gente usa no dia a dia. Pelo menos o que é básico de respirador, a grande maioria dos anestesistas sabe. A gente tem afinidade com o manejo de drogas vasoativas, que são aquelas drogas que a gente usa para manter frequência, para manter pressão, né? Para manter a parte circulatória. Isso já é outra facilidade. A gente usa muitas das medicações que são usadas em terapia intensiva. Né? Sedação no paciente entubado já é o nosso dia a dia. Isso. Sedação é com a gente. Então, Extubação, né? Extubação, por Tem todo capacidade por de toda ver que o paciente tá vamos dizer saindo assim, ali essa gama de afinidades entre as especialidades. Então, acho que nada mais natural do que durante a pandemia a anestesia ter, vamos dizer assim, colocado o bracinho dela ali para dentro da terapia intensiva e ter vindo somar com esse pessoal durante esse período de tamanha necessidade. Exatamente. Acho que contribui muito, com certeza. Mas me diga uma coisa, Juliano. Vamos falar agora, eu sempre gosto de frisar aqui, sobre a questão da habilitação técnica, né? Hoje em dia a gente sabe que existe uma invasão, que eu quero dizer, mas muita gente se atreve, também não é atrevimento a palavra, se destina a fazer o que não está habilitado. Então, por exemplo, a gente vê profissionais não médicos se arriscando às vezes a fazer anestesias, sedação, ele subestima aquilo ali porque é um procedimento menor em clínicas, né? Ou em lugares que não tem condições daquilo. Até recentemente estava vendo estudo de tatuagem. Eu queria que você falasse o seguinte: quem é o profissional habilitado, autorizado e capacitado para fazer anestesia? Sempre que eu ouço essa pergunta, não foi a primeira vez que me fizeram ela, eu acredito a você também, eu faço uma contra-pergunta bem interessante. Quem é o profissional habilitado para abrir uma cabeça e operar? Neurocirurgião. Exatamente. Quem é o profissional habilitado para fazer uma cirurgia cardíaca? O cirurgião cardíaco. O cirurgião cardíaco. Então, assim, eu sou muito cartesiano nisso. Quem é o profissional habilitado para fazer anestesia? O médico anestesiologista. É o médico anestesiologista. É ele que estudou para isso. É ele que levou 3 anos estudando só isso. Depois de 6 anos de faculdade, então são 9 anos de formação. Ainda tem um pessoal que faz pós-indo, que vai fazer pediátrica, que vai fazer mais um ano de cardíaca, enfim. Dependendo da sua formação, mas no mínimo você leva 9 anos para chegar a ser um profissional habilitado para fazer anestesia. Então, quem é habilitado para anestesia é o médico anestesista. Ou seja, saiu disso, é complicado. você está correndo Bom, existem perigo de vida, né? Existem algumas maneiras de você chegar a isso hoje, né? Aqui no Brasil, nós temos 2 caminhos. Um é a residência médica, pelo MEC, em que você faz a prova, acho que o ENAD, se eu não me engano agora. ENARI, né? É o ENARI. E aí você vai fazer residência médica nos hospitais da rede SUS, pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E uma outra maneira é você fazer a especialidade, que só muda de nome, mas a grade é a mesma. A grade é a mesma e no frigir dos ovos é a mesma coisa. Também. Que seria a especialização num CET, que é o Centro de Ensino e Treinamento, que é um centro chancelado pela nossa sociedade, pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Que é quem nos baliza, né? Exatamente. Esses são os dois meios, as duas maneiras de você se tornar tem lugares que um médico são especialista. Os dois, né? E tem lugares que, são... como o nosso hospital universitário, Isso. que ele traz consigo as duas, vamos dizer assim, as duas chancelas. As duas outorgas, né? as duas chancelas, exatamente. As duas chancelas do MEC
e da SBA. Da SBA. É um lugar completo, Né? uma excelente residência. diga-se de passagem. Com relação à questão, digamos assim, jurídica da coisa, o ato médico, ele tem a própria lei do ato médico, que é regida, escrita, formatada pelo Conselho Federal de Medicina. E você vê como a especialidade ela é tão, vamos dizer assim, restrita, que a anestesia ela tem uma resolução própria do CFM, Isso. que é a 2174 de 2017, que ela rege tudo aquilo que é responsabilidade quase que exclusivamente Do médico do médico anestesiologista. Isso. Eu digo quase que exclusivamente porque a exceção da recuperação pós-anestésica, que pode ser realizada por não anestesista, todo Mas o resto... a alta é exclusiva. A alta é exclusiva. A Ele- recuperação o não pode ser por não anestesista, anestesista, ele mas a pode- alta da recuperação Isso, é exclusiva. ficar aguardando ali, mas quem Então, diz se essa o cara vai subir resolução- pra enfermaria ou não, Isso. é o anestesista. Então essa resolução, ela rege isso. O que eu quero dizer? Ora, se dentro do meio médico existe uma resolução dizendo que médicos de outras especialidades Não pode botar a mão, né? não podem colocar a mão, que dirá a pessoa não habilitada. Que não é nem médico. É. Isso. Agora, logicamente, existem as outras variações. Ó. Um médico veterinário que fez especialidade em anestesia veterinária, logicamente que ele vai anestesiar o bichinho lá, o pet. Não, aí É outra coisa, não é isso que a gente tá exatamente. colocando. Nós estamos colocando aqui para deixar bem claro pro pessoal que tá ouvindo, aqueles profissionais que adentram na anestesia Ser de humano. pessoas, né? Exatamente. Logicamente, né? Para fazer procedimentos, Isso. quaisquer eles que sejam. Isso é temerário. Queria que você falasse um pouco pra gente encerrar. A gente começou falando sobre a história da anestesia, os primórdios, né? O éter, mas a coisa evoluiu e hoje a gente tem o conceito de medicina perioperatória. Ou seja, hoje a gente não é responsável apenas por tirar a dor, mas o médico anestesiologista e a anestesia enquanto especialidade, ele já se sabe que ele pode melhorar a condição do paciente tanto antes da cirurgia quanto durante a cirurgia. Ou seja, além de você ficar ali guardando, você pode deixar o paciente numa situação melhor do que ele entrou. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito de medicina perioperatória. Então, esse conceito de medicina perioperatória, relativamente recente, Relacionado à anestesia. né, relacionado à anestesia, ele é legal porque por muito tempo, né, que nem aquela história lá da hack da dor nas costas, né? Por muito tempo se vinculou a presença do profissional especialista, anestesista, só ao período intraoperatório. Então, é aquele cara que vai lá, desliga a chave, faz a anestesia, depois acorda o cara, liga a chave de novo, manda o doente embora. Então, o conceito de medicina perioperatória, ele vem junto com outros conceitos, como o de consulta, de avaliação pré-anestésica, que inclusive a nossa Sociedade Paraibana de Anestesiologia fez até uma campanha e faz campanha para esclarecer a população a respeito disso e para esclarecer também a importância desse tipo de consulta. Por quê? Porque dentro do conceito de medicina perioperatória, ela prega que o médico anestesiologista, como você bem falou, é aquele cara que, dentro do possível, ele tem que conhecer o paciente previamente, antes de induzir uma anestesia. Para quê? Para que ele saiba quais são as comorbidades que o paciente tem, para que ele saiba quais são as limitações que o paciente tem, para que ele saiba o que é que o paciente espera daquele procedimento cirúrgico, por que aquele procedimento está sendo feito, qual é o objetivo do colega que vai realizar o procedimento no paciente, e aí ele possa diminuir riscos, ele possa avaliar os pacientes e muitas vezes também ele possa até intervir em alguns fatores de risco que ele avaliou previamente e tente mudar aqueles fatores ou pelo menos melhorar para diminuir os fatores de risco e mandar o paciente pro dia da cirurgia bem organizado. Ele orienta o paciente sobre o jejum, ele orienta o paciente sobre o pós-operatório, ele tira as dúvidas do paciente com relação à anestesia, que é algo que eu espero que a gente tenha conseguido fazer aqui, pelo menos de uma maneira mais abrangente, né? Enfim, medicina perioperatória é isso. No pré-operatório é isso. No intraoperatório é você ser, grosso modo, o clínico do paciente. Isso. Né?
é você estar prestando atenção em tudo aquilo que a gente falou. É estar prestando atenção na oxigenação do paciente, é estar prestando atenção nas variações de pressão, é estar prestando atenção na parte cardíaca, na parte renal, na parte vascular. É você estar tomando conta da fisiologia, da homeostase do doente. E mais ainda, é você estar tomando condutas no intraoperatório que vão potencializar a melhora ou os resultados do colega cirurgião Isso. que está operando. O colega está fazendo a parte dele e você, através da anestesia hoje, consegue melhorar ainda mais o desfecho daquele Isso. colega cirurgião com relação ao paciente. Ou seja, no final é uma soma do seu trabalho com o trabalho do colega cirurgião que está ali operando, tudo em prol de quê? Em prol de trazer um resultado bom Para o paciente. para o paciente, para o doente no final de tudo. Exato. E ainda mais, se a gente conseguir esticar um pouquinho, o pós-operatório imediato no controle da dor, no controle das náuseas e vômitos pós-operatórios, no controle da cefaleia pós-RAC, né? Na visita pós do paciente, sempre que possível, também entra vamos dizer assim, nessa caixinha da medicina perioperatória. Então é você cuidar do doente desde o pré até o pós ali, Até o pós. juntamente com o cirurgião, cada um dentro do seu escopo, logicamente, da sua especialidade, mas trabalhando junto para o melhor desfecho do doente. Muito bem. Eu costumo comparar o seguinte. Se fosse pensando na Fórmula 1, o cirurgião seria o piloto. E nós seríamos o engenheiro de pista. O engenheiro de pista. Trabalhando ali. Exatamente. Né? Se na hora de bem vir pro parecido. box, na hora de reabastecer, a estratégia do pneu seria mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Para o pessoal entender. É isso aí. Juliano, meu amigo, queria lhe agradecer. Acho que foi muito bom. Orientação para tirar as dúvidas das pessoas sobre anestesias. Hoje, acho que conseguimos passar a mensagem que a anestesia é seguro, né? Que hoje existem profissionais bem treinados, medicações que já evoluíram muito, os hospitais são muito bem equipados. Queria que você deixasse a sua mensagem final e, categoricamente, a anestesia é seguro? Categoricamente, a anestesia é segura. A anestesia é segura, não precisa ter medo da anestesia, certo? A mensagem final que eu posso deixar para o pessoal que está ouvindo a gente é: se você precisar fazer um procedimento ou for submetido a um procedimento, procure um médico anestesiologista, procure fazer uma consulta pré-anestésica com ele, tente tirar suas dúvidas, porque é bem importante, né? Tente tirar suas dúvidas e conheça o médico que vai lhe anestesiar. Você não conhece o médico que vai fazer a sua cirurgia? Sim, com certeza. Então nada mais justo do que conhecer o médico que vai lhe anestesiar também. E assim, eu quero agradecer a oportunidade, tá vindo aqui. Eu acho que poucas vezes a especialidade tem vez e voz para aparecer, mas aparecer assim de maneira tão positiva, não é? Que é mostrando do que o âncora é anestesista, né? que é mostrando, pois é, que é mostrando do que ela é capaz, né? Eu sou apaixonado por anestesia, eu gosto demais do que eu faço, amo o que eu faço. É um problema, porque quando a gente começa a fazer, se apaixona. Acho uma especialidade maravilhosa, uma especialidade extremamente valorosa. Isso. É uma alquimia, né? Tem toda a sua importância e é preciso quebrar um pouco desses paradigmas e desse medo que existe com relação à anestesia, porque realmente hoje a anestesia é muito segura. E é isso, agradecer pela oportunidade de estar participando aqui, foi bom demais. Eu que lhe agradeço, muito obrigado. meu amigo. Prestígio. Obrigado, viu? Até mais.